exército de Deus, e a criação do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. Que exército seria esse? Sua legião de anjos, mas com finalidades bélicas. Vejamos algumas passagens e observe que o Deus aqui mencionado possui exércitos de anjos, outros deuses e de homens mortais. Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2. E foi, também, Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar, Manaim. Êxodo capítulo 7, versículo 4. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Porém, vejamos o que é dito em Atos dos Apóstolos capítulo 7 versículos 41 e 42. E naqueles dias fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. O Senhor estaria afirmando que o exército dos céus, seu exército, é formado por deuses ou até demônios que os israelitas adoravam. Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Deus, cansado. Como podemos admitir isso? Colocar limitações físicas em um ser supremo, que apenas com a sua vontade cria um universo infinito. Deus se rendendo a um cansaço físico. Não faz o menor sentido. Teria realmente Deus criado tudo em 6 dias e descansado no sétimo? Não seria mais plausível a afirmação de que Moisés tenha colocado a questão de que Deus descansou no sétimo dia como uma forma de se reafirmar a valorização do descanso sabático para cumprir as exigências de sua lei? O misticismo hebraico tem no número 7 um conceito cabalístico, representa a perfeição, o acabado sem retoque. Segundo alguns estudiosos do misticismo judaico, o número 3 seria igual à qualidade divina. 3 igual ao mundo divino, céu. O 4 significaria o mundo dos homens, que é imperfeito, então a junção do céu, igual a 3, e da terra, igual a 4, resulta em 7, o que significaria a plenitude da união dos dois mundos. Talvez a numerologia cabalística seja a inspiração do texto bíblico em que a criação de tudo no universo seja realizada em 6 dias, e que o sétimo seja o término dessa criação, para que se obtenha o resultado 7. A perfeição na união dos mundos, humano e divino. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui surge talvez a primeira contradição da Bíblia. Adão, o primeiro homem, é criado no 6º dia, mas logo à frente, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ela diz que após o término de tudo, no 7º dia, criou o homem. Porém, os 7 primeiros versículos do capítulo 2, nada mais é que um pequeno resumo do capítulo anterior.
O Jardim do Éden será criado posteriormente e nele será colocado um representante da humanidade, Adão. O homem é criado pessoalmente por Deus e ele usa como matéria-prima o barro, terra em forma pastosa, e tem a sua origem diferenciada da dos outros seres, também feitos do barro pela injeção da alma, como é mostrado em Gênesis capítulo 2, versículo 19. No Épico de Atrahasis, poema do super sábio, mito babilônico, a criação do homem é narrado da seguinte forma: em que, preparado para falar, disse aos grandes deuses: deixe um deus ser abatido. Vamos Nintu, misturar argila, com a sua carne e sangue. Para a mitologia babilônica, o homem seria um semideus, já que possuía em sua formação, partes do corpo de um deus, misturadas ao barro.